Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo do procedimento executivo para entrega de coisa mediante título executivo extrajudicial. O processo autônomo de execução para a entrega de coisa, como nós vimos, se subdivide a depender do gênero, se a coisa é certa ou incerta. Nos últimos vídeos, nós estudamos o procedimento executivo para a entrega de coisa certa, mediante título executivo extrajudicial, o processo autônomo. No vídeo de hoje, nós vamos, portanto, estudar o procedimento da execução por título executivo extrajudicial da obrigação de entrega de coisa incerta, ok? Bom, o procedimento para entrega de coisa incerta está regulado no Código de Processo Civil apenas nos artigos 811 a 813. Até porque chega um certo momento em que você aplica o procedimento para entrega de coisa certa, no que consta aí do artigo 813. Então, basicamente, nós veremos o que tem de diferente quanto aos artigos 811 e 812 do CPC. No Código Civil, nós temos a regulamentação da obrigação de dar coisa incerta nos artigos 243 a 246. E nós temos a definição de coisa incerta como sendo aquela determinada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Quer dizer, fica faltando a definição quanto à qualidade da coisa, o que faz toda a diferença, né? Você pensa aí numa obrigação de entregar um celular. Entregar aquele tijolão já ultrapassado é diferente de entregar o mais novo e mais potente celular, seja de qual marca for. Então a qualidade ela é imprescindível na definição da obrigação, do objeto a ser cumprido. E a coisa incerta é aquela que não se define a qualidade, o que faz toda a diferença na prática. Bom, o artigo 244 do Código Civil vai nos dizer que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, qualidade de fora, coisa incerta, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a coisa melhor. O que nos importa é essa previsão aqui, ó, se o contrário não resultar do título da obrigação. Ou seja, na verdade, quem vai realizar a escolha e o procedimento aqui da execução da obrigação de entregar coisa incerta, na verdade, o que tem de diferente da coisa certa é justamente essa escolha, a definição da coisa, que é o que se chama de procedimento ou incidente de concentração ou individualização da coisa. E aí a quem compete a escolha? A escolha compete, na verdade, a quem constar do título. Então, se no título constar que incumbe ao exequente, é ele quem vai escolher. Se constar que incumbe ao executado, é ele quem vai escolher. E se não constar nada, a escolha vai competir ao executado, ao devedor. Ok? No artigo 811, nós temos as duas hipóteses. Aqui é o 811 do CPC, tá, senhores? Então, artigo 811 do Código de Processo Civil. No caput, nós temos a previsão da escolha competindo ao executado. E no parágrafo único, nós temos a previsão da escolha competir ao exequente. Então, parágrafo único, se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la, vai realizar a escolha, vai realizar a concentração na petição inicial. De modo que nós teremos o despacho preliminar do juiz para analisar os requisitos, sendo positivo, vai determinar a citação, e aí vai determinar a citação para que seja entregue a coisa no prazo de 15 dias. De modo que o executado já recebe a citação sabendo qual coisa vai ter que entregar. No parágrafo, no caput do 811, nós temos a previsão inversa, que é quando a escolha compete ao executado. Então, quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, a coisa é incerta, né? Falta a definição da qualidade.
o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Então, competindo a escolha ao devedor, quando que compete a escolha ao devedor? Quando o título expressamente afirma que ele vai realizar a concentração, a escolha, ou quando o título é omisso, que aí pelo 244 do Código Civil nós vamos chegar a essa conclusão de que compete a ele a escolha, como nós vimos lá do artigo 244. Ok? E aí, quando compete ao executado a escolha, ele não peticiona dizendo qual coisa que vai pretender entregar. Ele já entrega a coisa, porque ele realiza a escolha no ato da entrega. É o que consta do caput do artigo 811. Agora, quando qualquer das partes que tinha a primazia da escolha não realiza, quer dizer, fica omissa quanto ao dever de escolher, e como é que vai se dar essa omissão? Ao exequente, quando ele deveria indicar na petição inicial e não o fez, ao executado, quando ele deveria escolher no ato da entrega e também não o fez. Qual é a consequência? Quando qualquer das partes que tinha a primazia da escolha não o faz, nós teremos aí a presunção de renúncia a esse direito, de modo que o direito de escolher, de concentrar, passa para outra parte. Então, se competir ao exequente na petição inicial escolher e ele não escolheu, o executado vai poder entregar qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa não. Lembrem-se da parte final do artigo 244 do Código Civil. O executado não pode entregar a pior, nem pode ser obrigado a entregar a melhor. Se for o caso, pode ter uma discussão incidente quanto a isso. Se a escolha competia ao executado para que escolhesse no ato da entrega e ele não o fez, a primazia da escolha passa para o exequente. Quer dizer, quando compete ao executado, na petição inicial nós não teremos a concentração. O exequente vai a juízo na petição inicial, vai informar para o juízo que se trata do procedimento de coisa incerta e que depende, portanto, da providência de entrega da coisa do executado. Aí o executado é citado e não entrega, não individualiza, não concentra. A bola passa, é ping-pong, né? A bola passa para o exequente. O exequente vai ser ouvido, vai ser intimado pelo juiz e aí vai ter o prazo que o juiz determinar para exercer a escolha. Então, quando o executado podia escolher e não o faz no ato da entrega, a primazia passa para o exequente. Nessa hipótese em que a primazia passa para o exequente, percebam, não tem como o processo avançar sem que ele escolha. Porque em se tratando do procedimento de execução para entrega de coisa incerta, alguém tem que escolher. Não pode ser o juízo. A jurisdição é inerte. As partes têm que definir. E aí, quando a primazia compete ao exequente, passa para o executado. Se o executado não entrega, volta para o exequente. Se a primazia originariamente incumbia ao executado e ele não concentra, não escolhe, a primazia da escolha volta ao exequente. E quando, portanto, aqui o importante é o seguinte, quando a primazia da escolha, a definição de qual é a coisa a ser entregue, não é definida pelo exequente no regresso que eu digo é porque não era originariamente. Porque quando lhe compete originariamente e ele não cumpre, vai para o executado. A questão é, quando volta para o exequente, não tem como o processo avançar sem que o exequente defina. Então o processo fica parado até que o exequente defina qual é a escolha quando lhe retorna na decorrente da presunção de renúncia do executado. E aí essa é uma hipótese curiosa na qual nós poderíamos ter a rara hipótese do artigo 485, inciso 3º. O 485 trata das sentenças terminativas, aquelas na qual não se examina o mérito. E aí o inciso 3º prevê o abandono unilateral. Então o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, quando retorna ao exequente para que ele defina e o processo não pode avançar sem a sua providência, se ele ficar inerte por 30 dias, isso pode ensejar o abandono unilateral. Agora, lembrem-se que pelos parágrafos 1º e 2º do artigo
Parágrafo 1º, na verdade, desse artigo 485, no caso de abandono, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Quer dizer, nesse caso, o exequente terá que ser intimado pessoalmente para que em 5 dias indique a coisa. E será a sua última oportunidade. Se ele não fizer, aí o juiz vai sacramentar o abandono. Bom, estamos vendo como é que se faz a concentração. O exequente, quando é o executado, vimos que é o título que vai definir. Se o título não definir, vai competir ao devedor, ao executado, artigo 244 do Código Civil. Muito bem. O que acontece quando a coisa é escolhida? Como é que vai se dar? Ou seja, quando o exequente na petição inicial escolhe, o executado é citado para entregar a coisa. Quando o executado tem a primazia de escolher, ele escolhe no ato da entrega. Então foi alguma das partes, a parte interessada exerceu o direito de escolha. O que fazer? O que fazer nesse caso é o que consta do artigo 812, me perdoem. É o que consta do artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra parte. E o juiz, naturalmente, vai decidir de plano, ou, se necessário, vai ouvir perito nomeado, que vai nomear. Então, veja, após o ato de escolha, de concentração da parte que incumbia, a outra parte é intimada para se manifestar no prazo de 15 dias. Pode concordar, como pode naturalmente impugnar. Impugnando, nós teremos um incidente que o juiz vai ter que decidir a respeito. A decisão do juiz pode ser proveniente apenas das manifestações das partes, ou, havendo uma dúvida relevante, o juiz pode nomear perito para fins de definir, por exemplo, aquela questão lá do artigo 244 do Código Civil. Isso é uma discussão que não se pode obrigar o executado, que não se pode obrigar o devedor a entregar a melhor coisa, e nem ele pode se utilizar do subterfúgio de entregar a pior coisa. Pode ser que o perito seja ouvido para sanar esse tipo de dúvida, ok? Mas depois de definido qual é realmente a coisa, aí segue o procedimento pela execução para entrega de coisa certa, como consta ali do artigo 813 do CPC. Ok? Então, senhores, era isso que nós tínhamos que ver a respeito da execução para entrega de coisa incerta por título executivo extrajudicial. Ok? Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.